O resgate de milhares de soldados. A última esperança da Europa estava encurralada na beira da praia do porto de Dunkerque. E nesse vídeo eu vou mostrar o desenrolar desse marco épico da história. Dos bravos guerreiros franceses e ingleses que resistiram a bombardeios de pânzeres e aviões em Dunkerque, na França. A Operação Dínamo entrava em ação. A Inglaterra deu ultimato para não invadir a Polônia. Hitler anexou a Áustria em 1938 e também os Sudetos, região da Tchecoslováquia de população germânica após a Conferência de Munique. O outro passo era recuperar territórios que formavam o antigo Império Prussiano e que se tornaram a Polônia após a Primeira Guerra Mundial. Além disso, territórios poloneses separavam a Prússia Oriental do restante da Alemanha a partir do chamado Corredor Polonês. O objetivo alemão era, portanto, interligar novamente a Prússia Oriental com a Alemanha. Em 1 de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. O governo inglês envia tropas à França, declarando guerra à Alemanha. Após a chegada dos ingleses à França, começa a conhecida Guerra do Tédio. Simplesmente os soldados não tinham muito o que fazer, ocupando seu tempo nos bares e brincadeiras nas praias. Enquanto isso, Hitler e seus generais discordam de como iriam atacar a França. O general Guderian, que estava no fronte, defendia o envio de frotas de tanques pelas Ardenas, uma região montanhosa com florestas de difícil acesso que na época se considerava impossível que veículos pesados conseguissem atravessar. O alto escalão do comando do exército de Hitler defendia que eles invadissem a Bélgica e a Holanda antes de chegar à França. E esse foi o primeiro plano. Logo após, Hitler descobre que esses planos tinham sido descobertos pelos aliados em 10 de janeiro. Um avião militar que portava documentos com planos de Hitler para invadir a França caiu aos arredores da cidade belga de Michelin e voltam ao primeiro plano considerado maluco do seu general Guderian. Em 10 de maio de 1940, a Alemanha enviou uma força esmagadora para a floresta de Ardenas, usando uma técnica inédita chamada de Blitzkrieg, uma investida rápida. Os caras simplesmente avançavam com tanques, aviões, infantaria móvel. Lembra que eu tinha falado sobre o primeiro plano do alto escalão que foi descoberto após o acidente? Aqui começa o primeiro erro tático de batalha aliada. Ao cruzar o rio Meuse, os alemães avançam ferozmente ao norte da França, conquistam várias vitórias seguidas, abalam a moral dos adversários, os aliados. Na Inglaterra, o primeiro-ministro Neville Chamberlain tinha sido substituído uma semana antes pelo velho fodão com um olhar de 1000 jardas Winston Churchill. Chegou desacreditado e ainda em uma hora ruim. Churchill era um orador brilhante e usou todos os meios de comunicação disponíveis na época para encorajar os britânicos a não desistir. Na França, se reúne com o ministro Reynaud a fim de encorajá-lo a não desistir, mas Reynaud diz que a situação é irreversível. Os aliados estavam sendo encurralados no litoral e para eles não tinham salvação, a não ser uma rede da guerra. Para ele ainda era possível resistir. Enquanto milhares correm em direção à praia, milhares de outros sobem sob o comando do brigadeiro Claude Nixon, marcham em direção a Calais, ponto estratégico na defesa das tropas aliadas. Churchill enviou uma mensagem para Nixon dizendo a seguinte frase: "Os olhos do Império estão sobre você". Em outras palavras, Churchill disse que ele não podia se render e que se os nazistas passassem por ele, a guerra acabaria. Após 3 dias de combates brutais, o resultado foi que ninguém escapou. Todos foram mortos, feridos ou capturados. Após a derrota, Nixon foi enviado para o campo de prisioneiros no norte da Alemanha. Chegando lá, tirou a própria vida achando que tinha decepcionado o país e tinha entregado a guerra na mão dos nazistas. Se analisarmos a situação, ele foi um herói e morreu sem saber disso. Churchill volta à França e se reúne com seu gabinete de guerra em Londres. O ministro de Relações Exteriores, Lord Halifax, era querido pelo rei George VI e era preferido para o cargo de primeiro-ministro. Contrário à guerra, ele queria tentar negociar a paz com os alemães e ele achava que os alemães só iriam querer alguns territórios britânicos. E para ele era vantajoso. Eu não vejo vantagem nisso, em perder território, ainda mais naquela época. Churchill sabia o que aconteceria. Seria submissão total. No dia 25 de maio, Halifax, sem autorização do gabinete de guerra, tenta por intermédio do embaixador italiano negociar a paz. E do outro lado, o embaixador americano Patrick Kennedy tenta convencer os alemães a assinar um acordo de paz. Churchill percebe que os soldados ingleses e franceses não podem mais lutar na França e decidem evacuar. Mas como?
evacuar mais de 300 mil soldados, a marinha se mobilizou totalmente para ir ao resgate, sabendo que voltariam no máximo com 40 mil homens, pelas dificuldades que iriam enfrentar, pois 2 dos 3 portos tinham sido completamente destruídos, e os barcos não conseguiam levar todos antes que os alemães chegassem à praia. Era uma tentativa desesperadora com toda a força da marinha britânica para salvar pelo menos uma parte dos soldados. Os 3 grandes portos, Boulogne do Mar, Calais e Dunkerque, chegando lá, perceberam que seria impossível devido ao caos instalado na praia, pois os alemães sabiam que eles iriam tentar resgatar suas tropas e iriam impedir. Porém, uma ordem de suspensão dos pânderes foi dada por Hitler. Não entendendo a ordem, Guderian ficou pistola da vida. Não entendia o porquê de esperar a infantaria leve, porém Hitler queria a certeza da vitória. Boulogne do Mar, Calais e Dunkerque. A força aérea dos alemães tinha destruído 2 dos 3 portos que estavam nos planos de retirada dos soldados aliados, o que tornou a missão quase impossível. Todos aqueles homens na praia só tinham 48 horas antes do exército chegar até eles, e no primeiro dia apenas 7.500 homens foram salvos, pois era um processo demorado, não poderia ter desespero e nem desorganização, e os soldados esperavam o resgate em filas, sentados ou deitados à beira da praia. O comandante da Luftwaffe e veterano da Primeira Guerra Mundial viu a oportunidade de se consagrar e foi até Hitler dizer que ia exterminar todos os britânicos nas praias. Já nas praias, os soldados desesperados com os bombardeios se perguntavam onde estavam os aviões que deveriam estar protegendo eles, sem saber que os aliados estavam acima das nuvens tentando a todo custo levar as naves alemãs para longe das praias. Porém, até aquele momento, eles achavam que eles eram uns covardes e foram até mesmo hostis quando algum piloto era abatido e caía próximo a algum navio e tentava ser resgatado. E o problema ainda continuava, e eles precisavam bolar outras formas de resgate. E a Marinha Real mandou uma mensagem a todo britânico que tivesse uma lancha de 9 metros ou mais e fosse até a praia para resgatar o máximo de soldados que conseguissem. O comandante Tenet da Marinha descobriu um pier que se estendia 1,5 km para dentro do mar e moveu todas as tropas para lá e ancorou todos os navios, um por vez, no pier, para o resgate em massa dos soldados que, apesar dos ataques aéreos, continuavam a adentrar dentro dos navios. Um grupo de engenheiros reais encontrou outra forma engenhosa: lançar veículos um seguido do outro e amarrar uns nos outros para servir de pier. Com isso, tornou a evacuação muito mais rápida e fácil. Enquanto isso, milhares de homens defendem o perímetro de Dunkerque para que as outras tropas possam fugir, e a ordem da retaguarda é simples: lutar até o último homem. Em Londres, Churchill quer saber quantos foram resgatados e o Lord Halifax ainda queria negociar a paz com Hitler. Churchill percebe que precisava acabar com a persistência de Halifax e convocou uma reunião com todos os ministros e deu um discurso falando a seguinte frase marcante: se essa guerra terminar aqui, ela só vai terminar quando cada um de nós estiver com a cara afogada no sangue. E a resposta a Churchill foi uma salva de palmas. Na praia, o clima também ajudava. Naquele dia parece que até Deus estava do lado dos soldados. Quando o dia aparece, a Luftwaffe e a RAF lutavam nos céus. A RAF era a Força Aérea Inglesa, ou britânica. Um dos navios que levava 600 soldados britânicos é afundado. Cerca de 300 homens morrem de uma só vez. Um soldado nadou desesperado até outro barco e só quando chegou lá percebeu que suas mãos estavam estraçalhadas. Não só os barcos grandes quantidades de barcos pequenos se foram também. No dia 1º de junho de 1939, de 42 contra-torpedeiros enviados, restavam apenas 9 intactos. Foram feitos os últimos resgates já à noite e o comandante Tenet foi em toda a praia de Dunkerque com o megafone perguntando se tinha alguém. Todos já estavam salvos. Às 11h30 da noite, Bill Tenet comunica pelo rádio a Hansen: praias evacuadas, todos os soldados resgatados. Em 4 de junho, mais de 340 mil soldados britânicos e mais de 100 mil soldados franceses estavam enfim a salvos. Os britânicos conseguiram o impensável e até hoje é chamado de Milagre de Dunkerque, porque não teria acontecido sem uma pausa dos pânzeres alemães, sem o apoio dos caças ingleses, ou de sua marinha, ou de seu povo. Para os britânicos, essa foi uma vitória de todos, inclusive da sorte. É isso, pessoal, se inscreva no canal, dá aquele gostei, muito obrigado.